Olá para vocês que estão assistindo, meu nome é Daniel Torres e essas são as Dantes Reviews. O que fazemos aqui é revisar itens e conteúdo de entretenimento. Começaremos com games, jogos eletrônicos. Vim hoje falar sobre o sistema de notas, como que damos notas a esses jogos. Para começar, são notas de 1 a 10 e sem números quebrados. Temos um selo de aprovação e um selo de reprovação. Esses selos nos auxiliam a ter mais do que só os números. Você normalmente vai vê-los em jogos que foram muito bem com a nota muito alta ou jogos que foram muito mal com a nota muito baixa, mas pode acontecer desses selos aparecerem em jogos com notas medianas. Exemplo, I Am Alive de PS3. É um jogo que foi cancelado, mas mesmo assim lançado. Ele é um jogo incompleto, não tem final. Como que eu posso dar uma nota alta para um jogo que não tem final? Impossível. Mas o que está ali dentro desse jogo foi muito bem feito. A história, os personagens, a narrativa, o sistema de escalada, o sistema de tiro que é em terceira pessoa, mas quando você saca a arma vem em primeira. Muitas coisas que fizeram nesse jogo, Ubisoft Shanghai, muito bem feito, mas é um jogo incompleto. Não pode receber uma nota alta, porém eu posso dar o selo para poder demonstrar que o que está ali presta, mas a nota baixa vai te chamar a atenção. Já vou dar um spoiler, a nota do jogo é 3, exatamente por ser incompleto, mas tem o selo porque o que está ali é excelente. Então o selo serve tanto de aprovação quanto de reprovação, serve para ter uma coisa a mais do que só os números, que às vezes eles não explicam tudo. Pronto, uma vez que recebemos os jogos, separamos eles em diferentes categorias. Algumas categorias de games são bem fáceis de serem identificadas. Jogos de RPG, jogos de tiro em primeira pessoa, jogos de tiro em terceira pessoa, jogos de storytelling, enfim. São várias categorias, algumas fáceis de identificar, outras nem tanto. Iremos falar acerca de cada uma, suas características e o que difere uma da outra em um outro vídeo. Hoje é só o sistema de notas. Uma vez que eles estão separados em diferentes categorias, não faz sentido comparar uma nota de uma categoria com a nota de outra. Por exemplo, jogo de esporte, FIFA, futebol. Eu não faz sentido comparar a nota alta ou baixa de um FIFA com a nota alta ou baixa de um Battlefield, que é um jogo de tiro em primeira pessoa. São jogos bem diferentes, da mesma empresa, sim, mas bem diferentes. Público diferente, exigências diferentes, notas diferentes. Então não é porque um jogo de futebol teve uma nota alta, quer dizer que ele é melhor do que um jogo de tiro em primeira pessoa que teve uma nota média ou baixa. Não quer dizer isso. Públicos bem diferentes. Então, uma vez que já compreendido que as categorias diferem a questão de comparação de notas, vamos para o próximo passo. Orçamento e preço de venda. Por que isso é importante? Preço de venda é o mais fácil de explicar. O quanto você desembolsa para comprar um jogo é o seu limite de quanto você pode exigir daquele jogo. Se você pagou um preço integral, R$200, R$250, você pode exigir daquele jogo a mesma coisa de outros jogos que você pagou esse mesmo preço. Battlefield, modo história, eu quero um modo história tão bom quanto um GTA da Rockstar. Tudo bem, fui longe. Rockstar é uma empresa... Mas enfim, jogos AAA, que é um orçamento pesado e preço integral de venda, R$200 ou 250, não sei nem quanto caro mais vai ficar, mas esse é o preço integral. É injusto eu comparar notas de jogos dessas empresas maiores, Naughty Dog, Activision, Electronic Arts, 2K, que é da Rockstar, com notas de jogos independentes, de empresas independentes. Orçamento pequeno e o preço que eles te cobram também é menor. Não é justo eu comparar a nota alta ou baixa de um jogo independente com a nota alta ou baixa de um jogo de empresa AAA. Temos os jogos independentes, temos os jogos de mídia digital, que também tem um preço diferenciado, menor, e temos os jogos AAA, preço integral. Basicamente, essas são o que separam os jogos, a sua categoria e o seu nível de orçamento, o quanto podemos exigir do jogo. Isso separa a comparação de uma nota com a de outra. Agora, o que une todos esses jogos é o nosso sistema de avaliação. Consideramos 3 frentes, 3 alicerces. É claro que tem mais coisas além de 3, mas basicamente 3.
Imersão, que é o que te faz ficar plugado no jogo. Pensa num filme, pensa numa série. Você não está jogando, mas você está interessado no que está acontecendo, você está grudado na tela. Transfere isso para o jogo. Basicamente isso. No jogo seria o gráfico, que nem é tão importante assim, mas funciona muito. Gráfico, narrativa, personagens, a maneira como uma missão relaciona com a outra, se tem pontas soltas na história ou não, a lógica do jogo, né? Se o jogo está representando a realidade, como o GTA ou Red Dead, se aquela realidade está bem representada, né? A questão de noção de realidade dentro do jogo, se o jogo é um de RPG e cria um mundo que nem The Witcher, ele tem muito conteúdo para explicar aquele mundo, explica cada monstro, cada detalhe de como atacar ou se defender, virou até uma série. Enfim, imersão. Tudo que te mantém plugado e interessado naquele mundo que você está vendo. Tem muitas coisas. Gameplay é o segundo alicerce. Gameplay é como que funciona o seu controle com relação ao que você está vendo. Se é fácil ou não controlar, jogar. Controle manete quando se trata de consoles, ou mouse e teclado quando trata de PC. Mas é como que você consegue controlar o que você está vendo. Basicamente isso. Porém, tem muitas coisas de gameplay que caem no campo da imersão. Exemplo, Red Dead 2. Excelente jogo, cito ele muito. Em Red Dead 1 e outros jogos do GTA, por exemplo, temos aquele conceito da roda de armas e os bolsos mágicos. Roda de armas é ter acesso a todas as armas que você já comprou ou adquiriu de alguma forma. O bolso mágico é a capacidade do seu personagem tirar uma bazuca do bolso a qualquer hora. Você tem aquele acesso a essas armas por causa do gameplay, para ter diversidade, ser divertido. Excelente, nada a reclamar. Em Red Dead Redemption 2, eles fizeram uma pequena evolução, que é interessante. A roda de armas ainda existe, porém ela está no seu transporte, que no caso do Red Dead se trata de um cavalo. É western, velho oeste. Seria um carro se fosse GTA, mas a roda de armas está no seu transporte. Uma vez que você sai do seu transporte, sai de perto dele, você não tem mais acesso à roda de armas, só tem acesso às armas que estão em você, as armas menores e as armas maiores. Isso torna o gameplay mais difícil? Sim, pode acontecer de você estar numa enrascada e perceber que você esqueceu a arma que você queria usar no cavalo. O gameplay fica mais divertido porque fica mais difícil. Mas também a questão da imersão. O que você vê, o que você pode usar. É uma noção de realidade. Parece um filme, certo? Então, muitas coisas do gameplay podem impactar na imersão, serem relacionadas. Mas ainda se trata de gameplay, pois é o acesso que você tem às armas, pelo controle, como que você está controlando o que está acontecendo. Mas também mexe com a imersão. Vê como é relacionado? Então, beleza. E além do gameplay, o terceiro e último é a política de venda. Por que a política de venda é importante? Infelizmente, recentemente, tiveram mudanças que, ao meu ver, não foram boas. Alguns podem defender, a própria empresa, as empresas de gamers defendem, mas eu não achei boas. Vender o jogo parte por parte, episódio por episódio, temporada por temporada. Qual o benefício que isso tem pra gente? Nenhum. Não que eu tenha visto até agora. Exemplo, Walking Dead da Telltale, primeira temporada. Foi um dos jogos que eu comprei inteiro, a temporada, desse jeito. Quando eu fui somar o valor que eu paguei por cada episódio novo sendo lançado na época de lançamento, o valor que eu paguei foi maior do que um jogo. E a temporada é pequena. Então é como se fosse um jogo pequeno. E além a chatice de você ficar esperando, como você espera com séries e tudo mais, eu entendo que isso funciona com séries. Mas jogos são diferentes. Aí eles querem trazer isso para poder o quê? Deixar o jogo mais relevante por mais tempo? Está esperando o próximo episódio do jogo de Walking Dead. O jogo se torna mais relevante por mais tempo, eles têm mais tempo para ficar produzindo. E o dinheiro que eles ganham com os primeiros episódios, eles aplicam nos próximos? Não. O último jogo do Walking Dead da Telltale, primeira temporada, exatamente as mesmas questões gráficas e mecânicas do primeiro. Então eu não entendo. Tudo bem, é claro que todo dinheiro que entra, eles vão continuar pagando os funcionários, etc. Então, sim, de certa forma o dinheiro é utilizado. Mas a gente vê resultado? Não. Por que não segurar e esperar para lançar um jogo completo?
porque essa dinâmica funciona para que você pague mais do que o jogo merece. Ok? Vai pagando de pouco em pouco e não percebe o quanto que já saiu do seu bolso. Basicamente é isso. E outra dinâmica também que não consigo ver nenhum ponto positivo é o jogo estritamente online. Modo multiplayer ser restrito a ser online, ok, faz completo sentido. Quero jogar com outras pessoas que não estão aqui comigo, vou usar a internet. Agora, jogar um modo história somente online? The Division. Primeiro The Division, segundo não sei se está assim, não joguei ainda. The Division 1. Teve uma vez que eu estava sem internet e queria jogar o modo história. Não pode. Eu comprei o jogo. Eu comprei o videogame. Mas o jogo não é meu. O jogo é meu e da minha operadora de internet. Se ela estiver dando problema, como foi nesse caso, eu não jogo. O jogo não é mais seu. Quer levar esse jogo para um lugar longe, que não tem internet? Vai ficar sem jogar. Para você imaginar como isso é sério, como que isso pode ser um problema grande, talvez você não lembre, mas eles tentaram fazer isso com o Xbox One, ou videogame. Na E3 de revelação do videogame, eles disseram que o videogame ia ser estritamente online. Para funcionar, precisava da internet. Você não ia ter o videogame se você não tivesse internet. Só para você ver como que isso deu errado, foi tanta migração de compradores, de intenção de compra do Xbox para a Sony PlayStation, que a Microsoft retirou essa questão. Não, é uma questão nova que nós idealizamos e vamos botar numa próxima, enfim, deram para trás. E recuperaram grande parte de seus compradores. Vê como é que isso pode ser perigoso? Modo história online? E para quê? Tem alguma questão do The Division que o difere de outro jogo, como o Far Cry 4? Em Far Cry 4, o modo história não é estritamente online. Eu posso jogar o modo história com auxílio de outros jogadores online. Legal. Outros jogadores podem participar das missões que eu estou fazendo do modo história. Legal. Agora eu posso jogar sozinho. Já no The Division, eu só posso jogar online. Não faz sentido. Então essas políticas de venda merecem, com certeza, causar um impacto na nota. E também na questão dos selos, né? Basicamente isso. Categorias, orçamento, imersão, gameplay e política de venda. E uma questão que eu quase esqueci, que é importantíssima para a gente, e eu espero que seja para vocês. Separamos as notas em modo campanha, também conhecido como modo história, e modo multiplayer. São duas notas separadas, duas notas diferentes. Porque são diferentes os jogos, não? Exemplo, Battlefield. O modo multiplayer de Battlefield é excelente, um dos melhores que eu já vi, do ramo de jogo de tiro em primeira pessoa. Nota 10, com certeza. Agora, o modo história de Battlefield é tão curto, as histórias não são interessantes, enfim. O jogo não é bom no seu modo história, no seu modo campanha, mas ele é excelente no seu modo multiplayer. Não dá para eu juntar as duas e dar uma nota. Então, eu separo essas notas, multiplayer e modo história, porque você pode ser um gamer que só gosta do modo multiplayer, só é interessado no modo multiplayer. Ou você é um gamer que só gosta do modo história, ou você é um gamer que gosta dos dois. Então, para poder informá-lo de uma maneira mais específica, bem específica, eu separo essas notas. Assim como também eu separo em categorias, explico que não pode comparar uma categoria com a outra, que não faz sentido, o orçamento, tudo isso que eu expliquei nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro como que nós formamos nossas notas. Futuramente lançamos outros vídeos acerca disso. E obrigado por assistirem até agora. Vamos lançar um vídeo de categoria de jogos, explicando isso e outras coisas. Mas, por enquanto, é só o sistema de notas mesmo. Obrigado por ficarem até agora, ficarem até aqui. E nos vemos nas próximas Dantes Reviews.